Diretamente de Rolândia, no Paraná, nós estamos recebendo a médium Célia Xavier de Camargo, que está fazendo o seu primeiro lançamento pela Petit Editora. Está trazendo para o nosso conhecimento um grande autor, né? Um dos maiores autores, talvez ele está entre os dois maiores autores russos, né? Tolstói e Dostoiévski, né? E com certeza um dos grandes da literatura mundial. Está trazendo para nós Leão Tolstói por ele mesmo. Tudo bem, Célia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Jeter. Prazer é nosso. Você está radicada lá em Rolândia, mas você é daqui de São Paulo, é isso? Gália, é isso? Exatamente, eu sou de Gália, ali perto de Marília. Certo. Célia, antes que a gente entre aí na sua produção mediúnica, como é que é esse teu contato com o espiritismo, né? Você tem toda uma vivência, você é advogada, não é isso? Você tem todo vamos dizer assim, uma vivência profissional, mas como é que é essa questão do espiritismo, da mediunidade? Você já nasceu em berço espírita, não? Como é que é isso? Conta um pouquinho aí das suas origens mediúnicas. Eu fui bem aquinhoada pelo pai, porque eu nasci em berço espírita. Você já é de segunda ou terceira geração? Seus pais os seus avós já eram espíritas? Não, meus pais se tornaram espíritas em virtude de dificuldades que ele teve. E aí eu cresci nesse ambiente, graças a Deus, porque eu tive muitas dificuldades na infância, na juventude, né, na adolescência. E se eu não fosse nascida em lar espírita, talvez eu estivesse com muitos mais problemas hoje. Essa dificuldade, assim, o quê? Coisas de ordem material, de ordem espiritual, o que é? Você pode falar? Posso, sem problemas. Eu sentia muitos espíritos desde criança. Sim. Isso me causou muitos problemas mesmo. Eu tive depressão na infância, numa época em que não se falava em depressão nem em adulto, quanto mais em criança, né? E graças a Deus eu tinha um pai que sabia entender, que sabia me ajudar. Perturbação espiritual tive bastante. Então a vida não foi fácil não, mas graças a Deus. E aí então o processo foi todo aquele, evangelização, mocidade, todo aquele. Depois me integrei na casa espírita. Agora, quando é que veio assim esse convite para o trabalho, para a atividade mediúnica? Você começou na psicografia ou você desenvolveu outras mediunidades e depois foi para a psicografia? Conta um pouquinho para a gente. Não, eu desenvolvi, na verdade, a psicografia, né? Sempre. Inclusive, porque a primeira vez que um espírito quis escrever por meu intermédio, ele ditou uma mensagem curta, né? Isso foi na década de 80. E depois disso aí eu comecei a receber assim normalmente músicas, poesias, contos, histórias infantis, né? E então se tornou mais normal, até que o Jesus Gonçalves começou a ditar o livro Perdoa, e que eu achei que era um conto. Mas não terminou naquele dia, não terminou no outro, não terminou no outro. Eu percebi então, com o correr do trabalho, que era uma tarefa de maior envergadura, que foi o livro Perdoa, que foi o primeiro livro que eu tive publicado. Ele se apresentou dizendo a você que era Jesus Gonçalves. Você conhecia quem era Jesus Gonçalves? Eu conhecia porque ele se comunicava em casa por meu pai era médium, ele se comunicava. E eu gostava, eu tinha assim uma certa ligação com ele, porque aquele livro dele, Flores de Outono, sim, que é livro de poesias, era o meu livro de cabeceira. Eu tinha 10 anos de idade, não era normal. Não era normal. Pra minha fase, né? Eu gostava muito das poesias dele, então isso já indica que eu tinha uma certa ligação com ele, né? Então ficou tudo muito mais fácil. Ficou, né? Muito mais fácil. Mas ele não se apresentou. Se ele tivesse dito, eu sou o Jesus Gonçalves e quero escrever, talvez eu tivesse tido um impacto ali, travasse tudo.
Quer dizer, você já teve uma preparação através do seu pai. Tive preparação, mesmo porque já a gente percebe que os espíritos assim mais elevados, os espíritos do bem, eles são muito delicados, muito suaves, nada com eles se faz com trauma, sabe? Sem pressa. Tudo sem pressa, sem problema, porque realmente a mediunidade é alguma coisa muito delicada, né? E se eles forçarem, né? Sim. E colocarem medo, pressionarem de alguma forma o médium, talvez trave tudo. E era o que aconteceria com certeza no meu caso. Ah, tá. Então ele não disse. Só que ele foi conduzindo as coisas de uma maneira que eu já conhecia, já tinha lido nessa altura o livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, que quando ele chegou no final, ele assinou, né? Como Jesus Gonçalves, eu não tive dificuldade, porque eu já tinha começado a perceber, né? Quando ele conquistou Roma, tudo isso com Malarico. Então eu já estava percebendo que era ele, sentindo. E no final do livro já estava tudo tranquilo. Você falou algo que é interessante, eu acho que é importante esses depoimentos, né? Porque com certeza, a todo instante, graças a Deus, felizmente, nós temos, pelo menos aqui no Brasil, o surgimento de muitos médiuns que, diante de toda uma produção literária que existe no mundo hoje, muita gente às vezes até critica, né, que há um excesso de romances no meio espírita. Eu falo muito pelo contrário, tem que lançar muitos e muitos mais ainda, porque é uma literatura positiva, que busca a elevação, e diante do efetivamente lixo que tem por aí, nós temos mais que incentivar. E eu entendo que depoimentos de médiums já com uma certa vivência como você são muito úteis para aqueles que possam estar nos vendo agora, né? Você falou uma questão assim, que eles são muito delicados, porque se forçar, às vezes a questão do médium, do inconsciente do próprio médium. Exato. Você teve assim algum tipo de situação? Será que é isso mesmo? Acho que eu vou parar com isso. Será que eu quero isso? Você passou por essas dúvidas? Como é que foi? Parar com isso não, mas eu confesso que eu tive assim problemas de consciência. Porque como eu sou médium consciente, né, e psicofonicamente eu sou médium consciente, e a psicografia é intuitiva. Então, quando o espírito está ali, perto da gente, o pensamento dele passa pela nossa cabeça, né, passa pela mente. E a gente pensa que é da gente. Certo. Então eu tive muito esse problema. Que eu dizia assim, meu Deus, será que eu não estou enganando esse povo, dizendo que isso aqui é do Jesus Gonçalves, ou de um outro espírito, quando eu sinto que é meu, parece que é meu, né? Mas essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar, porque, por exemplo, o livro Perdoa, eu não conhecia a história do Império Bizantino, por exemplo. Conhecia o pouco que eu tinha estudado na escola, né? Mas os dados que ele deu e que depois eu fui verificar em enciclopédias, para mim foi muito importante. E outra coisa, a gente percebe, a gente aprende, para aqueles que estão começando a fazer psicografia, é importante saber disso. Porque quando é uma coisa que não é nossa, se a gente escreve uma mensagem, naquele momento a gente acha até que pode ser da gente, a gente tem dúvida. É só dobrar o papel, colocar numa gaveta, esperar uma semana, 15 dias, um mês, que quando for pegar vai ver que não tem nada, a gente não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Porque o espírito não está mais ali, o pensamento dele não está mais interferindo, então a gente vê e sente que não é nosso mesmo. Importante essa informação que você deu uma indicação de ordem prática, né, que eu acho muito útil para quem está iniciando. Quer dizer, é muito natural e normal você passar por essas dúvidas, né? Como você disse, é normal o médium passar por isso, né? É muito normal. Todo médium passa por isso. E às vezes a gente até pensa, nossa, eu gostaria tanto de ter uma mediunidade mecânica, pensando assim, eu não vou ter responsabilidade. Só que, como espíritas, nós sabemos que a responsabilidade sempre vai existir. Sempre vai existir. Só que é uma maneira da gente achar que vai estar mais tranquilo, que eu não tem nada a ver com isso. Foi o espírito que escreveu, não fui eu. Né? É certo. Mas
hoje em dia, quando o apelo é a razão, né, tá certo. É diferente de antigamente, a gente vê que não, que os médiuns que existem hoje são mais conscientes, né, porque eles têm que participar. Né? Eu quero explorar um pouquinho mais esse tópico com você e nós faremos isso no próximo bloco. Acesse a página do Clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nós estamos conversando hoje com Célia Xavier de Camargo, que está aqui para falar sobre Leon Tolstói por ele mesmo. Mas antes, eu estou aproveitando aqui para a gente conhecer um pouco da história dela, desse seu envolvimento mediúnico, que é sempre muito gostoso, né? É uma história de vida e não deixa de ser útil também para aqueles que estão iniciando. Então, como você disse, Célia, no bloco anterior, essa questão, houve um momento que você falou, é melhor que fosse tudo mecânico. Mas aí, o objetivo mesmo de todo esse processo são muitos objetivos ao mesmo tempo. É evidente que tem o seu objetivo, né? O seu compromisso com a mediunidade. Quer dizer, na medida em que o processo seja consciente, você cresce com isso também, né? Você que você falasse isso para essas pessoas, olha, a oportunidade é belíssima, não é isso? Exato. Porque isso nos dá maior responsabilidade, né, perante a consciência daquilo que estamos executando, né? E essa finalidade também do trabalho é de elevação e reajuste, de crescimento através da elevação e do reajuste também perante as leis divinas. O médium é vamos dizer assim, é a ponte, né? Ou pelo menos é o vigia da ponte. Para ele poder permitir só a passagem dos bons, ele precisa ter uma postura, né? E com isso ele cresce, não é isso? E outra coisa também, a gente percebe que cada livro é oportunidade de espíritos serem ajudados, ligados àqueles fatos. Porque quando nós estamos narrando, né, quando o espírito está narrando um fato, seja uma história, um conto, né, verídico, uma situação do cotidiano, ele está mexendo, ele não está simplesmente narrando, ele está mexendo com emoções. Verdade. E sempre tem espíritos que estão vinculados de forma negativa. E às vezes de muitos séculos até. Né? E dessa forma eles têm oportunidades de serem ajudados. Eu tenho percebido muito isso. Cada livro aparecem espíritos que se comunicam e que são ajudados. Tá certo. Bom, você de certa maneira estava mais ou menos preparada, porque afinal de contas, né, o contato começa com 10 anos, né, com o tal do Alarico, que depois virou Jesus Gonçalves,
Como é que foi o impacto do Tolstói? Como é que foi esse encontro? Realmente foi um impacto. Só não foi maior porque, como eu disse antes, ele é muito delicado, ele é muito terno, né? Muito amorável, né? Muito meigo. Então, ele, com a delicadeza dele, ele soube vencer as dificuldades que eu poderia ter, né? Porque quando ele se aproximou de mim e mandou uma mensagem dizendo que ia ditar um livro por meu intermédio, que tinha recebido de Jesus essa oportunidade, ele sabia com certeza que eu ia ficar meio catatônica se ele dissesse que era ele, né? E também pelo desejo e pela ligação que ele tem e gostar de escrever sobre regionalismo russo. Então isso, no primeiro momento, realmente me preocupou um pouco. Mas ele percebeu essa minha dificuldade e ele disse que não me preocupasse, porque ele havia percebido no meu passado, nos meus arquivos, né, espirituais, que eu tinha vivido uma existência na Rússia, o que facilitaria o trabalho. E aí, para mostrar que não seria difícil, ele editou o primeiro conto desse livro, né, que é o Paralítico, e que veio mesmo em primeiro lugar, no Eterna Mensagem do Monte. Então, é fácil trabalhar com ele, é muito bom, porque a presença dele como um espírito mais elevado é muito suave, muito gostosa, né? Todos os espíritos elevados têm uma vibração boa, né? E ele é extraordinário. Agora, você, com esse lançamento que está fazendo aqui, o primeiro pela Petit, né, na sua produção, agora junto com o Tolstói pela Petit, esse primeiro livro é o terceiro já de uma produção sua juntamente com ele, né? Sim. Os dois primeiros é Eternamente Mensagem do Eterna Mensagem do Monte. Eterna Mensagem do Monte. Isso. E o segundo, Mansão dos Lilazes. Exato. Bom, não só é o primeiro com a Petit, mas também é um primeiro bem diferente, não é? É diferente. Porque agora ele está escrevendo sobre ele mesmo. Como é que você sentiu isso no início? Eu achei que eu iria ter muita dificuldade, porque ele mandou uma mensagem que até consta na abertura do livro, dizendo, ele sempre é muito delicado, como eu disse, então ele sempre pergunta se tem a possibilidade, que recebeu a oportunidade de editar um livro. Mas, nesse caso, ele disse que se eu aceitasse trabalhar, né, em parceria com ele, que era para eu ler o livro dele, O Reino de Deus Está em Vós, né? Onde ele coloca a doutrina dele da não resistência ao mal com a violência. E esse livro é absolutamente desconhecido aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas conhecem. Você sabe que eu confiei aqui em toda a informação, porque eu falei assim, eu não conheço esse livro do Tolstói, né? Exato. Não conheço. Esse livro saiu, em 1894. Mas como ele falava sobre a não violência, e ele se posicionou contra o Estado e contra a Igreja, que ele dizia que eram criadores e mantenedores da violência, porque eles se mantinham no poder através da violência, o que aconteceu? Ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa, né? E teve o livro vetado pelo czar. Então o livro parou de circular, teve a primeira edição e parou. Mas nas melhores línguas da Europa já tinha sido publicado. Certo. Né? E você foi atrás? Não, mas depois ficou 100 anos esquecido. E em 1988 foi publicado novamente. Acho que agora ele achou que já estava no momento de fazer uma certa revisão. E aí que nós conseguimos encontrar e comprar, né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Tá. Aqui no Brasil. Eu conheci também, É. E é muito interessante, né? Aqui ele fala sobre isso. Eu fiquei muito interessado, inclusive, em ler essa obra também, né, da produção, porque já demonstra todo o envolvimento dele com Cristo, né?
Muito interessante. Muito interessante. Ele tem realmente um envolvimento muito grande com o Cristo. E em virtude dos seguidores que ele fez, porque ele, com essa doutrina, ele criou assim seguidores fiéis, ferrenhos, né? Radicais até, porque o pensamento dele era radical, não é para ter violência, não é para ter violência de forma alguma. E agora, partindo para o mundo espiritual, em 1910, em pleno século XX já, né? A gente fala agora, né? Depois de desencarnado, ele foi perceber, através dos conhecimentos que a vida futura traz, quer a gente queira, quer não, ele foi perceber que ele teria que fazer algumas revisões, né, na maneira de pensar dele, né? E é isso até em virtude da verdade que ele sempre postulou as suas ações, a sua maneira de pensar, né? E aí então ele passa isso para os seus seguidores, que ele fala como a doutrina espírita mudou a vida dele, né? E que se eles não aceitarem, por incapacidade dele, né, de demonstrar a realidade, que eles não rejeitem a ideia, mas que eles procurem na fonte, que é a obra de Allan Kardec, né? É muito interessante o impacto dele no plano espiritual muito. Também, com algumas ações no próprio plano espiritual. Aqui no livro tem uma situação de resgate de um determinado espírito, né? Que ele fica também, eu lembrei também de André Luiz, que ficou impactado com uma defesa lá da colônia, né? Exatamente. E é interessante que o impacto é o mesmo, mas as colocações são muito ricas, tanto lá do André Luiz quanto aqui do Tolstói, né? São enfoques diferentes, abordando a mesma situação, que nos enriquece enquanto leitores e pesquisadores dessa questão. Foi muito interessante ver o impacto. Agora, você lembrou uma coisa muito interessante, ele é muito positivo, né? Ele é muito assertivo, ele é muito determinado, e uma coisa que eu achei sensacional nesse livro, que eu acho que falta na literatura mediúnica principalmente, esse comentários de época, né? E as questões macros, né? Questões políticas, questões sociais, questões filosóficas. Então o livro tem esse sabor também de uma autobiografia refeita, de uma autocrítica, como você colocou. Como é que você viu todo esse processo? Eu achei muito interessante, porque a gente percebe que ele não tem problema algum em mostrar, em se expor, né? Diante da sociedade do nosso tempo, né? Inclusive falando dos seus problemas particulares, porque o problema que ele teve com a esposa, que no início era uma excelente secretária até para ele, né? Foi muito grave, porque quando ele mudou de posicionamento em relação à igreja, que ele não aceitava a igreja ortodoxa russa pela maneira como os religiosos agiam, né? Que falavam uma coisa e faziam outra, né? Ela não aceitou, porque ela era muito ligada à igreja. E aí começaram os problemas que eles tiveram. E uma série de outras coisas que ele fala e que mostra bem essa realidade que ele viveu, né? A morte dele mesmo, né? Foi um negócio assim muito chocante, né? Muito emocionante. Ele ter morrido ali quase que sozinho, fora de casa, num quartinho, de uma estrada de ferro ali, né? De uma estação de estrada de ferro, né? Mas é interessante, né, Célia? A gente se leva para essas situações, né? Ele teve um momento difícil, como você mesmo está dizendo, mas muito coerente com a visão dele de simplicidade, de vibrar e de querer fazer alguma coisa pelo sofrimento, né? Como você mesmo disse, ele desafiou. Ele vem de uma família rica, não é isso? Muito rica. Portanto, todo bem posicionado na sociedade russa, escritor, né? Consagrado, e ele encara e enfrenta essas situações. E os problemas que ele teve em virtude disso, né? Como ele queria essa igualdade entre as pessoas, ele ia trabalhar junto com os mujiques, né, os camponeses da
da propriedade dele, ia trabalhar junto com eles, passava o dia inteiro lá, cansado, né? Que com certeza deram um grande retorno para ele escrever com a maestria que escrevia, né? Mas eu continuo com você logo após o intervalo. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir, um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Leve para casa em DVD uma homenagem a Chico Xavier. Foi aquele programa Pinga Fogo, onde o Chico abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. Meu Senhor, ouve esta prece, faz-me viver pra ti. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade pra você, agora em DVD. Nós queremos lembrar a você que está sintonizado aqui no Nova Consciência e toda a TV Mundo Maior e todas as ações de comunicação da Fundação Espírita André Luiz, lembrá-lo de fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Lembramos que institucionalmente o pensamento espírita precisa organizar-se, né, juridicamente. Então, o caso de uma fundação, Espírita André Luiz. Mas a ação de comunicação da fundação, ela é uma obra, na verdade, de união de todos nós, né? O pensamento espírita, a divulgação do pensamento espírita é uma responsabilidade dos espíritas. E, como dissemos, colocar a luz do candeeiro bem alto. A metáfora, nos dias de hoje, aponta para nós colocarmos o pensamento na mídia, né? E cada vez mais alto, cada vez melhor, de uma maneira mais plena e abrangente. E como sabemos, existe uma realidade de custo, não só de equipamentos, como de profissionais. Os voluntários são muitos, graças a Deus, mas efetivamente nós precisamos da ação de profissionais também, e de equipamentos que muitas vezes são caríssimos. Então lembre-se, contribua com isso, faça parte desse clube.
Nós temos levado até vocês os vários depoimentos. Nós somos conhecidos pela caridade que fazemos, principalmente material. Mas lembremos que os necessitados da alma são muito maiores. E eles estão ansiando por esse pensamento, por essa filosofia, por essa religião que consola principalmente e depois orienta, né? O Espiritismo. Então venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Célia, você tocou aqui em blocos anteriores em uns aspectos muito interessantes, e aí que eu vejo um outro valor do livro, né? Além desse aspecto de um grande Leon Tolstói fazer, assim como a gente disse aqui no bastidor, ele rasga o verbo, ele se abre, ele abre o peito, ele fala do seu envolvimento com o jogo, com mulheres, né? A questão do casamento, como você colocou, mas ele também tem aqui críticas contundentes a sistemas governamentais, principalmente a partir daquele que ele vivenciou na própria Rússia, né? Mas hoje também ele transporta essa crítica, mostrando que muitas coisas continuam absolutamente iguais. Quer dizer, o poder muitas vezes muda de mão, mas as pessoas estão tendo as mesmas atitudes egoístas, infelizes, né? De domínio, e faz também severas críticas a um posicionamento da Igreja Católica Ortodoxa. Nessa hora aí, com essas críticas, não surgiu assim uma dúvida, puxa, a gente vai colocar isso em livro, deixa eu conversar com o Flávio da Petit, como é que é isso? Será que esse negócio aqui não é muito complicado? Porque a gente tende, politicamente, enquanto espíritas, a não se envolver, que acaba se envolvendo do mesmo jeito, e às vezes da pior maneira possível, quer dizer, se omitindo. Né? Como é que passou isso? Isso chegou a merecer algum tipo de avaliação de vocês dois? Não. Eu me lembro que uma vez, acho que foi na outra Bienal, né, do livro aqui em São Paulo, eu lembro que eu comentei do livro com o Flávio, né, com a Carmen, dizendo que eu estava quase que terminando, mas que em virtude da seriedade da obra, aí é que entra, né, o problema. E ele é muito minucioso, então teria que haver um cuidado muito grande, tanto na parte doutrinária, a parte de revisão, né, tudo isso. Por isso que demorou. Olha, eu demorei 3 anos para fazer esse livro. Olha que interessante, não tinha me ocorrido. Muito tempo. Porque ele não ficava contente com um determinado momento ali, né? Algum texto. Ele revisava o próprio texto. De novo, eu voltava de novo. Mas olha, outra coisa interessante, o reino de Deus está em vós, ele também demorou no mesmo tempo, 3 anos, porque ele é meticuloso mesmo, né? Ele gosta de deixar as coisas ali bem explicadinhas. Como é que você... Bom, ele tem outras coisas muito interessantes também para você que com certeza não pode deixar de ler essa obra. Como é que você vê essa avaliação que ele faz do momento atual? É uma coisa muito interessante. A gente não tem muitos livros comentando, né, os momentos atuais. Como é que você entende esse processo do espírito? É uma interferência indevida ou não? Porque, como quem diz, né? Ele está lá, nós estamos aqui. Como é que você vê isso? Não, eu encaro assim com muita tranquilidade, porque eu percebo que ele está analisando o nosso momento de cima, digamos assim, de uma outra, tendo uma outra visão. Mas é exatamente o trabalho que ele diz aí que ele faz. Um dos trabalhos que ele executa, que é ajudar, né, aqui na Terra, até os dirigentes dos países, porque como existem países opressores, existem aqueles que são oprimidos. Nós estamos vivendo uma época em que talvez nunca se tenha, penso sempre nisso,
Talvez a gente nunca tenha falado tanto em paz e talvez nunca tenha tido tantas guerras como nós temos hoje, conflitos, né, entre países, revoluções, né? Então ele faz essa análise, mas mostrando também que isso faz parte do progresso. Porque é aquele negócio, né, Jeter? Cada um dá o que tem. Se o espírito é imperfeito e nós sabemos que a maldade, né, a agressividade, a violência vem da ignorância, né? Como é que ele pode demonstrar outra coisa? Então, o que nós talvez não devêssemos fazer é nos horrorizarmos tanto diante daquilo que vemos. Nós não somos coniventes, né? Mas é importante a gente até procurar, se nós não pudermos ajudar, pelo menos orarmos, né, por aqueles que estão cometendo absurdos. Agora, na medida do possível, modificarmos a situação, porque normalmente a gente reclama, a gente se queixa, né, dos poderes constituídos, mas nós pouco fazemos para mudar. E nós que somos espíritas, nós sabemos que podemos mudar isso, não é? Sim, é verdade. Porque se nos dizem, nós aprendemos antigamente que o homem era produto do meio, mas a doutrina espírita nos diz que não, que nós podemos mudar o meio, que nós temos que crescer, amadurecer, né, para podermos ser agente de mudança no meio em que vivemos, né? A gente sabe que essa mudança não vai ser feita de uma hora para outra. Se as crianças, os jovens que estão aí já estão, talvez, não sei se seria essa palavra, mas contaminadas talvez pelo mal, né, que existe na nossa sociedade, nessa época em que vivemos, mas nós podemos ter cuidado com aqueles que estão chegando e tudo fazer por aqueles que estão aí também. A gente pode mudar isso, né? Agora, o que houve foi um descaso da sociedade, um descaso das nossas autoridades. Então hoje nós estamos vivendo um estado muito mais grave, né? Mas também acredito que faça parte do momento de transformação, né? Nós estamos em época de grandes transformações. Nós estamos passando para um mundo de expiação, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E isso, toda mudança traz consequências, né? Traz dores, né? Mas é importante. Esses que estão aí, falando agora do nosso momento, da nossa época, e aqui até de São Paulo, esses grandes criminosos, são espíritos que estão tendo a última oportunidade. Sim. Não é? A hora que eles desencarnaram, eles não voltam mais para cá. Todos os capítulos aqui são muito bonitos. Alguns, né? Ficaram assim, falaram mais fundo aqui a minha própria visão de mundo, vamos dizer assim, né? Eu me interesso muito sobre essa aplicação da espiritualidade nos aspectos políticos, porque boa parte do que a gente vive é em função da política, né? Eu repito mesmo, insisto muitas vezes numa frase, gostaria até de um comentário seu, porque isso que você falou é verdade. Por isso que ele é o Leon Tolstói, né? Ele é muito hábil em criar e em analisar, como você falou, ele faz comentários contundentes, mas ele também tem essa visão de compreensão desse processo evolutivo e mostra que apesar de tempos difíceis, né, nós estamos vivendo aqui como etapas evolutivas, e então tudo é um processo que a gente precisa, e ele nos convida a esse mergulho assim, de coração e de alma no próprio processo evolutivo. Então eu me interesso muito, e o livro falou muito fundo para mim, porque ele me desdobra um conceito que eu repito muito, que é o líder espiritual, o líder político sem visão espiritual é cego. Porém, o líder espiritual sem visão política é ineficaz. E ele traduz isso nessa belíssima obra, né? É assim que você sente também? Com certeza. Porque ele aborda não só a Rússia, mas o mundo, né? Ele está sempre fazendo essa ponte, né? Com certeza. Porque nós temos que, não basta nós termos a boa vontade, é preciso a gente querer e saber o que vai fazer para mudar. Então essa busca nossa por um mundo melhor é de suma importância.
mas nós temos que saber como contribuir também na sociedade, né? Certamente a política partidária dificilmente a gente entra, porque é um ambiente assim que muito complicado. Mas existe a política que se usa no dia a dia, né? As políticas sociais, né? E tudo mais que faz parte da nossa maneira de ver, de sentir as coisas. E aí que cada um de nós pode contribuir. Nós temos que contribuir. Eu quero explorar um pouquinho mais essa questão política com você, mas nós vamos fazê-lo no próximo bloco. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Estamos conversando com Célia Xavier de Camargo, que está lançando o seu primeiro livro pela Petit, e é uma parceria com Leon Tolstói. Leon Tolstói, por ele mesmo, que olha, eu já efetivamente procuro convidar e trazer obras que de alguma maneira eu sempre estou vendo coisas muito positivas. E esse livro especialmente a gente recomenda, né, porque eu penso que nós espíritas, como disse a própria Célia, descer a questão partidária, isso já é uma questão da idiosincrasia de cada um, ou das escolhas de cada um. Mas nós precisamos pensar em efetivamente termos uma atitude política. Já temos, né? O movimento espírita é uma das forças sociais das maiores e das mais atuantes nesse país. E não que a gente vá criar qualquer bancada espírita no Congresso. Isso é uma discussão em aberto e tem muita coisa a se discutir nisso. Porém, nós precisamos buscar de alguma maneira, né, encontrar, e a gente o campo está aberto
para essa possibilidade, nós temos que começar a buscar aquela elite intelecto-moral de que falava Kardec. Célia, eu acho que o livro contribui para isso, para essa conscientização. E eu estou te perguntando isso também. O que o Leon Tolstói acrescentou na tua visão política da sociedade com esse livro? Talvez uma necessidade maior de engajamento frente àquilo que a gente acredita. Nossa, você usou a palavra-chave. Gostei de ouvir isso. E comente isso, por favor. Porque nós que somos espíritas, nós temos uma maneira de pensar muito própria diante dos ensinamentos extraordinários que a doutrina espírita nos trouxe. Mas às vezes somos muito acomodados, né? E Kardec mesmo, perguntando aos espíritos por que o mal vence, né? Eles dizem porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Mas quando eles quiserem, os bons, quando eles quiserem, preponderarão, né? Então nós temos que sentir isso, nós que somos espíritas temos que sentir e defender aquilo em que acreditamos, os ideais que esposamos, como Leon Tolstói defende os dele. E acreditar que essa ação é possível inspirados no Cristo, porque é isso que ele coloca, né? Exatamente. O tempo todo. O tempo inteiro. Porque ele tem Jesus o tempo inteiro em mira. Ele nunca se afasta de Jesus. Aliás, as referências todas a evangélicas, tá aqui, nota do sua e dele, como é que é essa... Ele mandava procurar, né, no Evangelho, eu ia lá e procurava. Ele falava o texto, né, porque ele não ia perder tempo em isso, fundamenta dizer tudo, onde estava, mas ele falava o texto, aí eu ia procurar e aí colocava Mateus, capítulo 5, enfim, dava as diretrizes necessárias. Mas o que eu percebo é que ele agora, esse livro, e o livro dele, O Reino de Deus Está em Vós, surgiu mais nessa época, exatamente pela necessidade que nós estamos vivendo. Tanto é que você vê, o livro diz, quando falaram aí, não sei até se foi o Flávio quem foi que escreveu, que ele é um homem muito adiante do seu tempo, foi um homem muito adiante do seu tempo, e é uma realidade, porque as ideias dele, o que ele defendia, é o que nós estamos procurando defender hoje. E aquela época talvez ainda fosse um pouco prematuro, tanto é que não vingou, né? Você veja, ele é muito afinado até com a doutrina espírita. Sim. A principal preocupação dele era aprimoramento moral. Sim. Vê se não é o nosso. Sim. Não tem outro maior, né? E eu acho que ele sinaliza aqui, eu gostaria que você fizesse alguns comentários em torno disso, que acho que a única maneira da gente quebrar esse ciclo pernicioso, vicioso, que está imperando na sociedade, que é da violência, é da não violência. Que ele enfatiza aqui, eu gostaria que você comentasse, outra coisa linda do livro, é o encontro dele, né, com o Gandhi. Puxa vida. O Gandhi foi a criatura que mais se aproximou dele, né, e que mais se beneficiou dessa doutrina da não violência. Porque o Gandhi, eu li isso em um outro local, palavras dele mesmo, diz que quando ele leu esse livro, O Reino de Deus Está em Vós, em 1894, assim que saiu, em russo, saiu em inglês também. E ele leu. E naquela época, ele ainda estava um pouco cético em relação àquilo que ele teria que fazer, sabia que tinha que fazer alguma coisa, não sabia como, e ainda, de certa forma, acreditava na violência. E ele vem dizer que quando ele pegou esse livro, ele mudou completamente a sua maneira de pensar. E, inclusive, ele fez desse livro, O Reino de Deus Está em Vós, um vade-mecum. Tudo o que ele precisava, ele ia lá buscar. Qualquer assunto que ele precisava, ele ia lá buscar. Né? E se transformou no grande líder pacifista que nós já tivemos. E eles se corresponderam, e você, não sei se foi a decisão dele, sua, ou do Flávio editor, colocar a carta aqui. Né? Ele pediu que eu colocasse. Tá. Pediu que eu colocasse, e eu tive que procurar, inclusive, essa carta, né? Se não me engano, eu achei na internet. Tá.
E coloquei, porque ele queria que colocasse. Então veja que coisa interessante. É interessante, gostaria que você comentasse também, né? A gente não está contando tudo não, viu, gente? Tem muita coisa, eu só estou passando por alto assim, né? Ele também lá no plano espiritual quis colaborar com o trabalho do Gandhi, né? Mas até por uma condição espiritual ainda não adequada, ele só poderia fazê-lo junto com um outro mentor, vamos dizer, outro espírito, não é isso? Se você comentasse isso. Exato, porque quando ele começou a receber aqueles pensamentos, ele começou, na verdade, a prestar atenção nos pensamentos, né? Porque ele recebia muitos, e ele tinha até um pouco de medo, porque em virtude daquele livro Ana Karenina dele, e que ocasionou muitos suicídios. Olha, né? Que responsabilidade. Responsável. Ele sentiu esse peso, então às vezes ele evitava prestar muita atenção, né? E quando ele começou a perceber os pensamentos que vinham lá, lá da África do Sul, ele foi até lá, né, com um amigo dele, o Boris Petrovich, né? E lá então ele se deparou com o Gandhi, né? Ele não sabia quem era que estava mandando aqueles pensamentos para ele, né? E ele realmente estava lá com o livro dele nas mãos, lendo, né? E procurando encontrar as saídas lá para a missão que ele tinha que executar. Se inspirando no livro. Se inspirando. E depois, né, ele teve que parar, ele ajudou um pouco o Gandhi, né, nessa época. Depois ele teve que parar por causa da guerra, né? Sim, isso mesmo. A guerra de 1914 e 1918, né? A primeira grande guerra. Ele queria colaborar, mas ele não estava ainda, segundo a orientação espiritual, no plano espiritual, ele não estava preparado para ajudar nessas condições, né? Qualquer coisa assim, foi o que eu depreendi do livro, ou não? De certa forma, porque logo o mentor espiritual, não me lembro o nome dele agora, ele disse que naquelas circunstâncias ele não poderia liberá-lo do trabalho. Acho que era um ucraniano lá. Ele não poderia liberá-lo em virtude do que ia acontecer, porque eles já estavam sabendo que a primeira grande guerra ia estourar, né? Então ele só liberou de acordo com, depois das tarefas dele executadas, ele poderia se dedicar a isso. Mas depois ele voltou e naquela fase mais atuante do Gandhi, aquela caminhada para o mar, né? Em virtude do direito ao sal que eles tinham, que os indianos tinham, ele já estava ali ajudando, inclusive ficou lá na cadeia com ele um pouco também, né? Participando ali, né? Quando ele foi preso várias vezes, né? O Gandhi foi preso. Sim. E Leon Tolstói estava ali ajudando, né? A gente está chegando próximo do final do programa. Eu queria um comentário seu a partir desse foco aqui, que é muito interessante, né? Que ele sentiu no plano espiritual o impacto de alguém que estava lendo uma obra sua e recebeu esse impacto. Como é que você vê esse momento, né? Ou a contribuição também que o Espiritismo possa dar às artes? Porque nós estamos entrando também, pelo avanço tecnológico, a uma reestruturação de toda a força de trabalho no planeta. A verdade é essa. Nós estamos sendo liberados cada vez mais para as tarefas envolvendo a mente, o cérebro e a própria criatividade. E a arte está envolvida nisso. Qual é a responsabilidade, a grande responsabilidade espiritual no momento de estar colocando a arte aí no planeta? Porque a gente viu o reflexo disso, né? Em relação a nós encarnados, Isso. Porque nós sabemos que tudo verte de uma fonte, né? E nós somos influenciados por esses pensamentos. Então, hoje nós sabemos que tem coisas positivas e coisas muito negativas, né? Porque cada um vai colaborar com aquilo que tem ligação, com a sua sintonia, com a sua afinidade. Então, nós vemos hoje coisas belíssimas em termos de arte, né? Em termos de música, como vemos coisas péssimas, terríveis, e que representam verdadeiras imagens até do umbral inferior mesmo, né?
Então, a responsabilidade pessoal sempre é muito grande, porque a doutrina espírita nos ensina que todos nós temos livre-arbítrio, só que também ficamos presos à responsabilidade, né, dos nossos atos. Então, uma grande atitude política nossa, enquanto espíritas, no consumo que se propõe aí, que jogam todos os dias das nossas casas, da nossa mente, é efetivamente melhorar as nossas escolhas. Com certeza. Nós temos que melhorar as nossas escolhas, porque as companhias, a doutrina espírita nos ensina isso, as nossas companhias são aquelas que nós buscamos, né? Então, se nós buscamos o pior, nós vamos ter. Da mesma forma como se nos ligamos às entidades mais elevadas, nos sentiremos muito bem, né? E teremos grande aproveitamento com isso. Então, nossa sociedade precisa mudar. A gente percebe que até em relação à mídia de um modo geral, a gente percebe em relação à televisão, por exemplo, o que ela nos passa, não é? Nós notamos que uma atmosfera pesada de violência, de agressividade, parece que invade o nosso território. Sim. Isso que já se temia que acontecesse em virtude das guerras que existem lá no Oriente Médio, lá em outros locais do nosso planeta. Mas tudo isso é consequência. Se nós nos ligarmos e cada vez que a gente liga uma televisão, sintonizamos um canal, ouvimos falar de violência e ficamos vibrando na mesma faixa, não, tem que matar o fulano. Aí que tudo piora mesmo, né? Vai piorar mesmo. Então, nós temos que procurar, se não pudermos colaborar, pelo menos nos omitimos de comentar, não é? André Luiz, inclusive, ele diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Mas nós gostamos de comentar. E isso não vai colaborar para que o nosso mundo melhore. Tá? Nós temos que tomar cuidado. Célia, eu quero agradecer a tua presença aqui no Nova Consciência, né? Tenho certeza que os telespectadores gostaram muito e fica a recomendação. Leão Tolstói por ele mesmo, uma produção em parceria da Célia com o Tolstói. Muito obrigado pela tua presença. E como a Célia disse, né? Se ligue cada vez mais na TV Mundo Maior. Essa sim, simplesmente diferente.